Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo no canal, mais um episódio do podcast. Dessa vez eu não tô com o Matheus, mas tô aqui em Versalhes, vim visitar o Palácio de Versalhes, porque é óbvio que tem uma história bizarra aqui. Então já a gente vai falar dela, mas basicamente o Palácio de Versalhes era o centro da monarquia da França, na época antes da Revolução Francesa. Todo mundo morava aqui, eles queriam um centro próximo de Paris, mas ao mesmo tempo que não fosse dentro da cidade, já que estava aquela loucura toda e um monte de revolução. E além disso era até perigoso para a família real ficar em Paris. Então eles escolheram Versalhes como centro. E além de ter esse palácio gigantesco, também tem a casa de verão da Maria Antonieta, que ela vinha passar aqui. Tem os jardins de Versalhes também, que são maravilhosos. E o castelo é incrível, vocês vão ver. Mas como toda boa construção antiga, é óbvio que tem assombrações aqui dentro. Então bora lá! Um detalhe muito interessante é que, gente, esse portão é inteirinho de ouro, tá? A entrada aqui é tudo muito luxuoso. Essa aqui é a entrada do castelo. Do castelo não, né? Do palácio. Mas dá pra ver tudo isso, gente, aqui em cima. Tudo que vocês estão vendo de dourado é ouro, tá? Não se enganem. É tudo muito, muito rico. Para dar um panorama geral, já que a gente não vai conseguir mostrar de longe todo esse palácio, olha só, gente. Para quem não tá vendo o episódio em vídeo, corre lá no YouTube, que tá disponível em vídeo, obviamente. E a gente tem, ó, esse aqui é o tamanho do Palácio de Versalhes. Vou mostrar mais de perto. E aqui em volta tem os jardins. Dá pra ver que os jardins é uma parte bem pequena comparado com o restante do castelo. Ok, gente, cancela o que eu disse do jardim ser pequeno. Olha aí, não, olha isso. Esse aqui, essa partezinha é o palácio, tá? Olha o tamanho do jardim, gente. Meu Deus do céu. Daqui a pouco a gente vai lá fora e vai mostrar pra vocês também. Agora a gente tá subindo e a gente vai pra galerias de espelhos e pros apartamentos do rei. Então vamos um pouquinho para a história do Palácio de Versalhes. Como eu falei para vocês, desde 1682, quando Luís XIV se mudou de Paris, até a família real ser forçada a voltar à capital em 1789 com a Revolução Francesa, a corte de Versalhes foi o centro do poder do antigo regime na França. Foi o Luís XIII que teve nas origens da instalação da realeza em Versalhes. O jovem rei caçava com o pai dele, Henrique IV. Mais tarde, sofrendo de agorafobia e desejando se distanciar da mãe dele, a Maria de Médici, que assumiu a regência após o assassinato do rei, o Luís XIII preferiu passar seu tempo em Versalhes. Um primeiro palácio foi construído em 1623 para acolher o rei quando ele desejasse caçar. O domínio foi expandido em 1631 e passou a ser decorado com jardins à francesa e também adaptado para os passeios reais. Em 1687, outras duas construções foram acrescentadas ao palácio. Primeiro, o Grande Trianon de mármore foi construído para ser uma segunda residência do rei. Lá instalaram-se o Luís XV e a rainha. Já o Pequeno Trianon foi construído entre 1761 e 1768 para a favorita do rei, que era Jeanne Antoinette Poisson, também chamada de Madame de Pompadour. Mais tarde, a Maria Antonieta, que era a rainha, se instalou com o objetivo de se distanciar da ostentação da corte do Luís XVI. E ela também construiu um teatro e um vilarejo bem com ares de fazenda. Depois de algum tempo, o Palácio de Versalhes somente pôde voltar a ser uma residência real depois do reinado do Luís XVI. Mas esse lugar ainda demonstrava uma grande grandeza da França e permaneceu como um símbolo explorado pelos dirigentes que se sucederam. Ele foi centro da alta diplomacia e os eventos que aconteceram lá marcaram as mudanças na Europa, como foi o caso do Tratado de Versalhes de 1919. Hoje você pode visitar o Palácio de Versalhes, que é um museu e tem várias coisas remetendo a essa época e é super interessante e muito bonito. Mas agora vamos para a história bizarra que tem aí por trás. Gente, uma curiosidade daquela época é que algumas pessoas eram convidadas para assistir tarefas cotidianas do rei. Então, por exemplo, às vezes algumas pessoas eram convidadas para ver ele acordando ou comendo, então a pessoa tinha que ficar bem quietinha dentro do quarto para ele poder acordar do jeito que ele acordava sempre. E as pessoas realmente tinham interesse nisso. Bom, gente, tô fazendo meu passeio
aqui, indo para os Jardins de Versalhes, e é aqui, mais especificamente, que começa a nossa história. O Palácio de Versalhes, as principais pessoas que moraram aqui foi a Maria Antonieta com o Luís XVI, que era o marido dela, até eles serem obrigados a voltar para Paris. Então, o que aconteceu? Tudo aconteceu no ano 1901. Duas mulheres inglesas estavam passeando aqui pela França. As duas trabalhavam numa escola de garotas. Uma delas ia ser a presidente e a outra ia ser a vice-presidente. Uma delas se chamava Miss Morbely e a outra Miss Jourdan, e o incidente ficou conhecido como Incidente Morban-Jourdan, que seriam os sobrenomes delas. Então, elas estavam passando algumas semanas aqui na França, elas iam fazer alguns tours, elas iam passear aqui pelo castelo, então elas começaram a visita pelo palácio, que está aqui atrás de mim. Assim que você termina a visita dentro do palácio, que é onde ficam todos os aposentos reais, você faz o caminho aqui pelos jardins e aí você pode conhecer o Trianon, que no caso tem onde era a residência da Maria Antonieta, principalmente no verão, e aí você vai caminhando pelos jardins até chegar lá. Conforme as duas andavam pelos jardins, elas se perderam e dá pra ver que é muito gigante, né? Então elas decidiram parar para pedir algumas informações. E aí que tudo ficou mais bizarro, porque as pessoas que estavam paradas ali para dar informações para elas eram pessoas que estavam com umas vestes verdes e bem longas. Além disso, eles estavam com aqueles chapéus de 3 pontas, chapéus, sei lá, e também estavam segurando espadas. Bom, elas pediram informações, eles apontaram para onde elas deveriam seguir e elas foram indo. Bom, continuando esse passeio, agora as duas já estavam bem estressadas, sem saber muito bem o que estava acontecendo, elas estavam ficando com medo. Era uma hora do dia que estava bem vazio aqui em Versalhes, então estava sendo bem difícil de encontrar qualquer pessoa, e as pessoas que elas encontravam eram pessoas com roupas de época que não estavam fazendo sentido nenhum. Quando elas olharam para uma direção aqui no jardim, elas viram um quiosque chinês. E nesse quiosque tinha um homem sentado com uma aparência muito estranha, parecia que ele estava com alguma coisa no rosto, alguma doença. E aí ele se virou para elas, e aí elas ficaram com muito medo nessa hora, mas logo um outro homem interrompeu enquanto elas estavam olhando e mandou elas irem para uma certa direção. Então elas foram andando para lá. No caminho, elas encontraram o que parecia ser um casamento com pessoas com vestes muito antigas. E nessa direção que o homem pediu para elas irem, elas encontraram uma mulher com um vestido branco sentada desenhando. E elas acreditam que aquela mulher seja a Maria Antonieta. Então parecia que aquele homem que apontou a direção para elas estava indicando elas irem encontrar a Maria Antonieta. Que ela estava usando um chapéu, olhou para elas e foi isso. As duas continuaram a visita delas, nada demais aconteceu, além das pessoas em vestes estranhas falando uma língua estranha, e depois elas foram embora. Alguns meses se passaram, as duas nunca tinham comentado entre elas sobre a experiência que as duas tiveram, além de naquele dia. Elas já tinham voltado para Londres e aí elas começaram a escrever uma para outra, lembrando que era 1901, então já fazia bastante tempo, a gente não tinha telefone, então elas mandaram cartas perguntando: você acha que Versalhes é assombrado? E foi aí que a outra respondeu que sim, e que as duas deveriam contar a história delas para as outras pessoas. Então foi isso que elas fizeram, as duas escreveram um livro contando a experiência, principalmente porque depois descobriram na planta do Trianon que de fato existia um quiosque chinês que elas tinham visto e que até então todo mundo estava achando que elas eram loucas porque não existia quiosque chinês nenhum, mas nessa planta do Trianon, em 1774, existia um quiosque chinês aqui. Então, como elas saberiam se elas não tivessem visto de verdade? Esse livro se popularizou muito e ficou muito famoso, principalmente porque elas alegavam ter visto a Maria Antonieta em 1901. E a Maria Antonieta é tipo um ícone, inclusive tudo que a gente compra hoje referente a Maria Antonieta, até hoje vai para a família dela. Então, todo mundo queria saber mais sobre isso, todo mundo queria vir para cá para poder ver a Maria Antonieta. Existem algumas teorias do que pode ter acontecido. A principal, e é o que a gente quer acreditar, é que teve uma fenda no tempo e que essas duas mulheres de fato conseguiram voltar para a época que a Maria Antonieta estava aqui, para aquele tempo onde tudo estava exatamente daquele jeito, e por isso as vestes, por isso
isso é linguagem estranha, por isso o quiosque chinês. Mas também existem teorias que refutam o que as duas viram e também que não acreditam que aquilo seja verdade. A primeira teoria que refuta diz que, na verdade, aqui em Versalhes sempre tinham ensaios com pessoas com roupa de época. Então, provavelmente estava acontecendo algum ensaio, alguma peça de teatro e por isso tantas pessoas vestidas desse jeito e elas só se enganaram, elas não perceberam o que tinha acontecido. Essa é a teoria 1. Porém, essa teoria 1 é um pouco refutada porque não conseguiram achar registro nenhum de peça sendo gravada ou sendo, enfim, ensaiada no mesmo dia que elas estavam aqui. Não tem ninguém que poderia ter feito isso, então muitas pessoas acreditam que não é verdade. A segunda teoria é o foliador. A gente já falou sobre isso, principalmente no podcast, mas é como se fosse um delírio coletivo. Foi um delírio compartilhado pelas duas. E também diziam que elas eram lésbicas, e isso de alguma forma é sempre justificativa para falarem que as pessoas são loucas, mas aparentemente a justificativa deles era essa, que as duas eram lésbicas e elas estavam aqui fazendo passeio pelos jardins, e aí uma falou uma coisa, a outra acabou acreditando, e elas estavam tipo num sonho e falaram como se aquilo fosse real, mas a verdade não era. Olha o palácio aqui atrás de mim, gente, no meio dos jardins. Palácio até pequenininho, perto do jardim gigante. Bom, por fim, agora que a gente já falou sobre o incidente, primeiro comentem aqui o que vocês acham, se vocês acreditam nelas, se vocês não acreditam, qual teoria que vocês acham que faz mais sentido. Mas agora a gente vai passar para falar da parte de assombrações dentro do Castelo de Versalhes, porque é óbvio que isso acontece, é muito antigo, muita gente passou por aqui e já tiveram várias investigações paranormais aqui dentro, inclusive. E algumas pessoas dizem que o quarto onde tem mais atividade é o da Maria Antonieta. Vou colocar aqui na tela para vocês as imagens. E dizem que já viram orbes, já viram fumaças pretas e brancas andando ali pelo quarto dela, e também objetos se movendo, objetos quebrando sem mais nem menos, luzes se acendendo, portas batendo, o padrão de sempre que a gente sabe. E também dizem que o Luís XVI anda pelo castelo, talvez procurando a família dele, também com um palácio tão gigante, gente. Como que as pessoas se encontravam aqui? Não sei. Tinha que combinar horário, porque senão você não chega a tempo. Outras pessoas também que dizem que assombram o castelo são pessoas que passaram momentos por aqui. Então a gente tem o Napoleão Bonaparte, a gente tem o Benjamin Franklin, a gente tem o Charles de Gaulle, não sei se pronunciei certo, mas enfim, dizem que todas essas figuras já foram vistas aqui dentro do palácio e que continuam aí no castelo. Olha o corvo, gente. Os caminhos aqui através do jardim são como um labirinto e não tem muitas placas de indicação. Então dá para imaginar como seria andar por aqui, principalmente naquela época. Inclusive, talvez eu me perca. Gente, a missão das duas meninas era vir aqui no Petit Trianon, que é onde eu tô agora. Então eles tiveram que passar por esse mar de jardins. Pra vocês terem noção, eu vim com o carrinho, porque é impossível vir andando. Então é bem um labirinto por aqui. Bom, pessoal, esse foi mais um vlog de histórias bizarras na Europa. Então fiquem ligados que logo sai mais vídeos sobre esses casos aqui no canal. Se inscrevam e até a próxima.